Presbítero Ronaldo vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Já veio aqui uma vez, né? Quem lembra do presbítero Ronaldo? Aleluia, Deus! Amém. Faz dias que ele veio e está hoje novamente aqui de volta para falar do amor do Senhor, falar do amor de Jesus pelas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Deus é bom e o inimigo da nossa alma não vale um bombom, irmãos. Ele não vale nada. O interessante é que ele procura nos acusar, querendo nos dar sentença. Só que quem está com a sua sentença batida é ele, né? Ele já está com a sua sentença batida, já está decretado o seu final. E como o pastor Daniel Dias disse aqui, já está julgado e já está condenado o inimigo da nossa alma. Ele já está julgado e condenado, já foi batida a sua sentença. E nos procura nos acusar, para que nós venha se entristecer e achar que não tem jeito, não tem solução. A palavra de Deus, ela nos ensina, o apóstolo Paulo diz assim que nós temos que buscar de Deus os melhores dons. Não que existe um melhor do que o outro. Não tem um dom melhor do que o outro. Todos os dons de Deus são bons. Dons de cura, dons de profecias, todos os dons são bons. Só que se você acha um determinado dom bom para você e acha melhor para você, então busque os melhores dons que você acha. E um dos tais que ele manda nós buscarmos muito é o dom de discernir espírito. Discernir o espírito que está sendo entoado em nosso meio. Que existe o espírito do homem, o espírito de Deus e os espíritos malignos. Muitas das vezes o homem está manifestando os seus desejos, as suas vontades, e diz que foi Deus, mas é o espírito do homem. E muitas das vezes o espírito diabólico está manifestando a sua vontade e diz que é Deus, que é o espírito de Deus, mas é o espírito diabólico. Então, o apóstolo Paulo nos aconselha a buscar o dom de discernir. E Deus, ele nos entrega para que nós assim venhamos aprender a viver melhor nesta terra. E saber discernir o que é que está sendo relatado. Porque existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. Quem crê assim? Amém? Os irmãos sabem que existe um mundo físico e um mundo espiritual. E nós vivemos no mundo físico, mas a espiritualidade, os espíritos, eles procuram nos inibir, nos tragar. E nós temos que saber discernir as espiritualidades. E muitas das vezes nos tornamos escravos da espiritualidade. E eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus, o Espírito de Deus, Ele está
espalhando sobre este lugar. Porque eu vejo a alegria dos irmãos, a alegria de cada crente, de cada pessoa dessa localidade. A vontade, o desejo de sentir a presença de Deus. Então, nisso daí nós discernimos que quem está operando em novilho, é novilho aqui, amém? Quem está operando em novilho não são as hóstias malignas, nem as potestades malignas. São o que está operando, o que está trazendo trabalhos maravilhosos aqui em novilho, é o Espírito de Deus. Aleluia. Você olhe para o irmão que está do seu lado aí, faça favor, olhe para ele. Você está vendo aí o sorriso na cara dele? Está vendo ainda até a orelha aí, ó? Esse sorriso chegando até a orelha. Isso não é coisa diabólica não, irmão. Isso é o Espírito de Deus. Então é fácil discernir espiritualidades. E nós vemos Deus e sentimos Deus trabalhando aqui no Novilho. Quem crê assim, dá um amém, um glória a Deus e um aleluia bem forte para Ele, amém? Deus é na nossa vida. Então o inimigo ele procura nos inibir, nos entristecer, trazer palavras, usa pessoas para nos persuadir. Irmão Ronaldo, por que o negócio parou aqui? Aleluia. Irmão Ronaldo, por que você está trazendo esta palavra? Irmão, porque eu confesso aos irmãos que eu senti de Deus de trazer esta palavra aos irmãos. Não deixemos, é de Deus essa palavra. Os irmãos que quiser pegar e guardar e praticar, receba. Não deixemos os espíritos malignos que já estão sentenciados trabalhar em novilho. Não deixemos. Através de quê, irmão Ronaldo? Através de palavras, fofocas, disse-me-disse. Não, começa a cortar, irmão, viu? Esse negócio de fofoca, de disse-me-disse, de conversa, é porque ele começa. Eu aprendi há muitos anos atrás que o inimigo da nossa alma, irmã Lena, ele vem com um sapatinho de lã, viu? Sem fazer zoada. E quando der fé, ele começa a fazer ninho, viu? Aí quando der fé, a pessoa deixa ele fazer ninho. E quando der fé, ele começa a chocar ovo. E a pessoa deixou fazer o ninho, deixou chocar os ovos, deixou pôr os ovos, ele vem e põe os ovos no ninho. Aí depois a pessoa não tira os ovos, não tira, deixa o bichinho ali, aí deixa ele chocar. E depois que ele choca, nasce mais filhotes. E aí dos filhotes nasce mais ninhos, nasce mais ovos, choca mais. Então não, vamos logo pegar esse ninho diabólico e tirar logo, antes que ponha. Ouça o que o pastor disse aqui, viu? O que foi que o pastor disse aqui? Logo no começo, eu acredito que vocês estão lembrados do que ele falou no começo, né? O importante é ser crente. O nosso pastor é Jesus Cristo. O meu pastor é Jesus Cristo. O seu pastor é Jesus Cristo. Mas nós todos somos irmãos. E devemos não falar, porque no momento que eu passo a falar do irmão, eu passo a ser juiz, e eu passo a dar crédito ao inimigo da nossa alma. Um certo pastor dizia assim: ande com 2 sacos, um com fundo e outro sem fundo. Viu? Aí o que acontece? Aquilo que lhe prestar, aquilo que lhe servir, você bota no saco de fundo e carregue ele. E aquilo que não lhe prestar, você bote no saco sem fundo e pode ir andando, porque quando você meter a mão, você não vai encontrar aquilo que não presta, porque caiu. Está entendendo, irmão? Então, se não está prestando, bote no saco sem fundo. Se a conversa não prestou para
para você, bote no saco sem fundo. Porque lá na frente, quando chegar na casa do irmão, aí o irmão vai tocar naquele assunto. Espera aí, irmão. Aí você mete a mão aqui, vixe, irmão, eu perdi essa conversa, eu botei no saco sem fundo. Aí começa a falar de Jesus. Vocês estão entendendo, irmão? Se vocês botarem no saco de fundo, você chega na casa do irmão que botou a conversa que não presta no saco de fundo e vão entrar na mesma onda, na mesma conversa. E o diabo vai operar. E o Espírito Santo vai saindo, e vocês entram na conversa dos espíritos do homem, dos espíritos diabólicos. E as coisas de Deus vão ficando para trás. E o primeiro amor vai morrendo. E o desejo de servir a Deus vai morrendo. E a vontade de ser crente vai morrendo. Eu digo isso com experiência, irmãos. Viu? Eu digo isso com experiência. Então, ó, bote no saco sem fundo o que não presta. Irmão, essa conversa aí eu botei nesse saco aqui, eu perdi. Mas vamos louvar a Deus aqui. Vamos louvar o Senhor. Aí começa a louvar, começa a falar de Deus, começa a falar de Jesus. E aí o negócio vai melhorando, o Espírito Santo vai operando, o fogo vai aquecendo. E aí de repente, puf, é batizado com o Espírito Santo. De repente, puf, recebe um dom. De repente, puf, é pregador da palavra. É desse jeito que nasce. Amém, irmãos? Então, vamos ficar bem atento, porque quem tem raiva da gente é o inimigo. E ele quer fazer ninho, pôr ovo e fazer os ovos chocar. Por isso, novilho, povo de novilho, vigie, 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 vigie e busca o Senhor, que é muito bom. Vamos lá ler uma palavra aqui de Deus. Eu vou ser rápido. Amém? Abra vossas Bíblias em Lucas, capítulo de número 4. Capítulo 4 de Lucas. Diz o seguinte, ó. Eu posso ler? Amém? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja bem, Jesus foi batizado por João Batista. Jesus era Deus ou não era? Jesus era Deus ou não era? Era Deus. Só que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se submetia, obediência. Ele se submetia ao Espírito Santo, porque existe a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a Trindade. Então, Jesus Cristo, ele veio fazer a vontade do Pai. E diz o doutor Lucas, aqui onde eu li, que quando Jesus foi batizado por João, o Batista, ele, diz o doutor Lucas, aqui, que ele cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito Santo ao deserto. O que é que nós entendemos? O que nós entendemos aqui é que Jesus, ele tinha obediência ao Espírito Santo. Ele tinha concordância com o Espírito de Deus. O que é que nós aprendemos aqui? Irmão Ronaldo, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que Jesus, sendo Deus, ele obedeceu ao Espírito Santo. Por que nós, que não somos Deus, muitas das vezes não obedecemos ao Espírito Santo? O doutor Lucas aqui, ele dá um ensinamento para cada um de nós.
Jesus Cristo, ele poderia sim saber o que devia fazer. E ele sabia o que devia fazer. Só que Lucas, aqui o escritor, Lucas, ele relata, ele diz que foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Quem levou ele lá para o deserto foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Nas Sagradas Escrituras, nós vemos algumas vezes dizendo desta maneira, que o Espírito de Deus era sobre Jesus. Nós vemos que o que Jesus, algumas palavras nas Sagradas Escrituras diz, que o próprio Jesus diz, que ele fazia os milagres e os prodígios através do Espírito Santo. Então ele tinha a submissão, ele tinha obediência ao Espírito de Deus. E Jesus Cristo, ele também nos ensina a nós nos se submeter ao Espírito de Deus. Nós temos que ter noção do que o Espírito Santo de Deus quer que nós venhamos fazer. Irmão Ronaldo, e como nós conseguimos isso? Orando, vigiando. Uma certa feita, Jesus disse assim, ó: vigiai e orai. Existem pessoas que querem orar, mas não vigia. E em primeiro lugar, nós temos que fazer o quê? Vigiar. E depois orar. O que adianta eu orar e não vigiar? Irmão Ronaldo, não adianta nada. Não adianta, você vai cansar o joelho. Você está fazendo uma oração em vão, porque você está orando e não está vigiando. Você ora, mas continua falando o que não é para falar. Você ora, mas continua fazendo o que não é para fazer. Então está acontecendo o quê? Falta de vigilância. Você não está vigiando. Jesus, ele mostra submissão, obediência ao Espírito Santo. Ele sabia para onde o Espírito Santo iria levar ele. Olha aí, olha o que eu vou continuar. Presta atenção. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha aí, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Você já imaginou, irmão? Você num lugar tão bom, num lugar bom, e de repente o Espírito Santo mandar você sair e ir para o deserto? O deserto tem alguma coisa, irmão? E sol quente. Deserto só tem coisas que traz prejuízo à vida, né? De dia o sol é escaldante. À noite dizem que era frio mesmo. Se nós não tiver com o que se agasalhar. Mas o negócio não foi só isso não. Olha aí, ó. Diz as Escrituras Sagradas que o Espírito Santo levou Jesus, não aqui em Lucas, mas nos outros evangelhos. Vamos ler aqui o versículo 2, ó. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Vocês sabem para quê? Capaz você lê Bíblia, não é? Já imaginou, irmão? Você saber que vai para um determinado canto para ser tentado pelo bicho velho? Pelo inimigo da nossa alma? Então
foi isso que o Espírito Santo fez. E era isso que Jesus sabia. Uma certa feita, Paulo estava num determinado lugar, o apóstolo Paulo. E um certo homem, usado por Deus, se encheu do Espírito de Deus e entregou um recado a Paulo, dizendo a Paulo que quando ele chegasse num determinado lugar chamado Jerusalém, Paulo iria ser preso e açoitado. Eu estou resumindo aqui. Estou só resumindo. Não é desse jeito, eu estou resumindo. Tá quieto, Narinha, aí, fiel. E o povo, os irmãos, ouviram aquela revelação. Sabe o que foi que eles fizeram? Imploraram Paulo para Paulo não ir. Paulo não vai não, Paulo. Porque o Espírito Santo está dizendo que se tu for, tu vai ser preso e tu vai apanhar. O povo aonde Paulo estava gostava muito de Paulo. Vocês sabem o que foi que Paulo fez? Paulo exortou os irmãos. Aleluia, Deus. Por quê? Porque Paulo tinha discernimento que quem estava usando os irmãos não era Deus nem o diabo. Era a emoção dos irmãos. Emoção. O espírito do próprio homem. Por gostar de Paulo, eles não queriam que Paulo sofresse. E Paulo disse: irmãos, vocês estão me constrangendo. Mãe tá aqui, a Luísa. Eu quero que vocês cresçam, que vocês aprendam que eu aprendi com Jesus a ser submisso ao Espírito Santo. Eu estou resumindo, irmão. Não tem na Bíblia desse jeito que eu estou falando. Eu estou resumindo para os irmãos entender melhor a história. Está lá em Atos dos Apóstolos, essa história. E, de repente, ele vai para outra cidade. E os irmãos fazem a mesma coisa. Só que Paulo não se deixa levar pelos irmãos, pelas conversas dos irmãos. Porque Paulo, ele se submetia ao Espírito Santo, como tinha aprendido com Jesus Cristo, que se submetia ao Espírito de Deus, a ponto de ser levado para o deserto. E Paulo dizia assim: irmãos, eu não sei o que é que está me esperando lá em Jerusalém. Eu não sei não. A não ser o que o Espírito Santo revela-me de cidade em cidade quando eu chego. Ele revela a mim, dizendo que lá em Jerusalém me espera prisões e tribulações. Mas eu vou para lá porque eu tenho que ir para lá. Aleluia, Deus. Paulo também traz o exemplo de submissão ao Espírito Santo, de se submeter ao que o Espírito de Deus quer que nós façamos, quer que nós venhamos fazer. Não é que nós venhamos ser tentado pelo inimigo da nossa alma e aceitar a tentação. Jesus Cristo, ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado, mas ele não aceitou a tentação. A tentação não foi aceita por ele. Não, mas não foi o Espírito que me levou? Se o Espírito me levou, não tem problema, eu vou aceitar a tentação. Mas, Ronaldo, o que é que eu aprendo com isso? O que nós aprendemos é que ser tentado não é pecado. Amém? Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Jesus Cristo foi tentado, mas isso não quer dizer que Jesus Cristo pecou. Se você é tentado, você peca se quiser pecar. Não, eu estou sendo tentado a fazer o que eu fazia, porque o Espírito de Deus sabe quem eu sou, mas Ele me colocou aqui para me ser tentado e eu vou ceder à tentação. Não é isso que eu estou dizendo e nem isso que a palavra nos ensina.
Jesus Cristo, ele foi tentado, mas ele chegou um determinado tempo e hora que ele disse: aparta-te de mim, Satanás. Aparta-te de mim, tentação. Sai da minha vida, porque cabe a mim me submeter às vontades do Pai, ao que o Pai quer que eu faça, e não o que a tentação vem sobre a minha vida. Eu acho interessante que o apóstolo Pedro, ele diz dessa maneira, 1 Pedro, eu vou ler rápido, porque capítulo de número 4, olha o que Pedro diz, ó. É a carta de Pedro. Os irmãos prestem atenção aqui, eu leio e os irmãos entendem, ó. Se alguém fale segundo as palavras de Deus. Olha o que Pedro diz, ó. Os irmãos prestem atenção e depois. Se alguém fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. Em tudo que você fizer, Deus tem que ser glorificado. Aleluia, Deus. Olha aqui para mim. O que você está fazendo? Deus está sendo glorificado? O que você está fazendo? Deus está sendo glorificado? Pense nisso. Olha o que é que ele diz, ó. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, olha o que Pedro diz, ó. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não é para estranhar. Eu estou sendo provado. Eu estou sendo tentado. Meu Deus! Não é para estranhar, não. Não estranheis. Amados, não estranheis a ardente provas que vem sobre vós. Olha aí, ó. Para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecesse. Como se fosse estranho. Vê isso para nos tentar. Isso é estranho. É diferente? É não. É porque Deus está abrindo os seus olhos. Já vinha a mesma coisa. As coisas já aconteciam. Mas antes você não tinha entendimento espiritual. Pedro 4, eu estou lendo o versículo 12. Agora eu vou para o versículo 13. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Ó. Não é para estranhar, não. Irmão, quer dizer que é para me achar normal? Já acontecia. É porque antes nós éramos filhos das trevas e achava normal as coisas. Hoje nós somos da luz. Nós enxergamos. Vou dar um exemplo. Se eu apagar essas luzes, nós não vamos enxergar muita coisa não, vamos? Vamos? Mas porque a luz está acesa, nós estamos enxergando algumas coisas, não estamos? Agora lá daqui a 50 metros, nós não estamos enxergando nada não, estamos? Mas se acendesse uma luz lá daqui a 50 metros, nós ia enxergar algumas coisas. Ia notar coisas diferentes. Eu não sabia que tinha isso ali. Eu não sabia que isso daqui tinha isso, que era desse jeito não. Mas por que nós estamos sabendo? Porque a luz acendeu e nós estamos enxergando. A luz acendeu na tua vida, irmão.
E vocês estão enxergando coisas. E vão enxergar mais coisas. Mas não estranhe, não. Não estranhe. A palavra de Deus diz que não se coloca uma candeia debaixo de uma cama, de uma mesa, mas sim atrepa ela. Para quê? Para que ela ilumine o ambiente. E Jesus Cristo disse que nós somos luz. E ele disse que ia pegar nós e colocar em cima de um monte. Agora à tarde, eu vi um monte bem acolá. Tem um monte ali, né? Não tem um monte acolá? Se em cima daquele monte que tem, eu acho que dá uns 150 metros daqui para lá, dá isso? 150 metros? Um monte tem ali, dá mais? É? Então pronto, eu estou enganado. Eu vi um monte daqui eu pensava que era perto. É longe. Dá uns 4 quilômetros, dá? Pronto, aí. Vocês conhecem o lugar. Daqui nós não enxerga ele uma hora dessa não, né? Mas se tivesse uma luz lá em cima, nós enxergava ele. Enxergava ele. Né? As tentações vêm sobre nós, sabe por quê? Porque nós estamos em cima do monte e as pessoas estão enxergando a gente. As conversas, os falatórios, tá entendendo? As pessoas vêm atrás da gente porque elas estão vendo a gente em cima do monte, aceso. A luz que brilha em nós é a luz de Cristo. A lua, ela não brilha só, a lua brilha porque o sol reflete nela. A lua não tem luz própria. O sol reflete na lua e a lua brilha. Então assim somos nós. Jesus nos encontrou, nós se achegamos a Ele e a luz que faz brilhar em nós é Ele, é Jesus. E Ele nos pegou e nos colocou em cima de Deus. Eu sou Deus, só um exemplo. Aqui somos nós, uma pessoa. Aí Jesus pegou nós e botou assim, em cima de Deus, ó. Na cacunda de Deus, no monte. Foi o que Jesus fez. E nós somos luz em cima de um monte. Todo mundo está nos vendo. A tentação está nos vendo. E ela vem nos tentar. Porque nós somos luz. Ó, mas olha o que Pedro diz, ó. Vou terminar. Não estranheis. Não ache estranho. Versículo 13. Mas alegrai-vos, se alegre, ó, no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quando começar a se revelar a glória de Jesus Cristo, quando essa glória de Jesus começar a se revelar, nós vamos nos regozijar e nos alegrar. Olha o que é que diz mais, ó. Pedro, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que é que ele está dizendo aqui, Pedro? Pedro está dizendo assim, ó. Se pelo nome de Cristo sois vituperado. O que é vituperado? Insultado. O que é vituperado? Zombado. O que é vituperado? Criticado. Censurado. Se pelo nome de Cristo você está sendo zombado, se pelo nome de Cristo você está sendo insultado, se pelo nome de Cristo você está sendo criticado, se pelo nome de Cristo você está sendo censurado, esse vituperado dá o significado dessas 4
palavras: zombado, criticado, insultado e censurado. Então, se pelo nome de Cristo está acontecendo uma dessas coisas com você, não sei se vocês já ouviram, agora vocês são crentinhos, agora tu é crente, é? Agora tu aceitou Jesus, vixe, agora tu é santo. Zombado, criticado, insultado, censurado. Aí ele diz assim, ó: bem-aventurados sois. O que é esse bem-aventurado? Feliz. Ele diz: se sinta feliz, se alegre, não se entristeça, não fique cabisbaixo. Se pelo nome de Cristo está sendo vituperado, não fique triste. Ei, agora tu é santo. Sou santo. Irmão Ronaldo, eu sou santo. Você é santo. E o que é santidade? Santidade é se apartar do mal, do pecado, dos espíritos que nos traz transtorno à espiritualidade. O que é santidade? Está aqui o pecado. Ele vem de encontro à tentação. Só um exemplo: vem de encontro a mim, o que é que eu faço? Me saio dele. E nesse ponto que eu fiz isso aqui, me saí do pecado e andei para cá, eu me santifiquei. Então eu me tornei santo. Você está entendendo? Santidade não é fazer milagre. Santidade não é aquele que levanta morto. Não, o santo levantou morto. Isso aí é dom. Dons espirituais. E Deus dá a quem quer. E quem busca. E a quem Ele quiser dar. Se Ele quiser usar qualquer um de vocês, a mim, o pastor, qualquer um, Ele usa para levantar morto, para curar enfermo, para fazer aleijado andar, Ele faz. Isso é dom. Santidade, nós se tornamos santos no momento em que aceitamos a Jesus Cristo. Quando eu aceito Jesus, confesso o nome de Cristo como Salvador da minha vida, acreditando que Ele morreu no madeiro e ressuscitou ao terceiro dia, eu creio com o meu coração e confesso com a minha boca, eu sou justificado, regenerado e santificado. Quem está entendendo, diga amém. Você que aceitou Jesus, no momento em que você aceitou Jesus, você foi justificado, regenerado e santificado. Você é santo. Ei, santinho, obrigado, irmão, obrigado. Bem-aventurados sois, ou seja, se sinta feliz. Ei, crentinho, obrigado, irmão, obrigado. Ei, crentona, obrigada, irmã. Não vai brigar, não. Não vá discutir, não. Porque às vezes é o inimigo da nossa alma querendo azucrinar, querendo nos tirar da posição, para nós perder a bênção. Querendo ele vai se sentir insultado, ele vai se zangar, vai entrar na carne e vai pecar, vai ceder à tentação. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. É isso que Ele quer da nossa vida, que nós ceda à tentação. Mas não é para ceder, não é estranho não, isso aí não é estranho. Ei, crentezinho, agora tá indo para aquela igrejinha, né? É, minha filha, você também quer ir, meu filho? Se sinta feliz. É o que Pedro diz: bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa. Você sabe o que é repousar? A glória de Deus. Ela repousa. Quando nós somos censurados, insultados, criticados, zombados, é porque tem sobre nós a glória de Deus. Aleluia. Muito obrigado, muito obrigado. Ei, bichinha, ei, bichinhozinho. Obrigado. Eu sei que a glória de Deus repousa sobre mim. Se sinta feliz. É o que a palavra manda. Vocês estão entendendo o que Pedro está dizendo aqui? Se sinta feliz, irmão.
Não ache ruim não. Porque se for achar ruim, vai entrar na carne, vai pecar e vai embora. E não tem nada. Perde a salvação, perde o que Deus deu. Tem uma história na Bíblia, várias histórias, mas eu vou contar uma delas. Tinha uma mulher chamada Ana. Quem conhece a história de Ana? Pronto. 1 Samuel, capítulo número 1. Diz essa história que essa mulher tinha um marido chamado Eucana. E Eucana se casou com Ana. Lógico, né? Marido de Ana. Só que Ana não tinha condições de ter filho. Eu vou resumir a história, eu vou só conjecturar, E no Oriente Médio, não é que antigamente Deus permitia isso. Deus nunca permitiu o homem ter duas mulheres. Nunca, nunca. Isso é costume dos cananeus, do Oriente Médio. E o povo de Deus, por influência de estar no meio daquele povo, eles quiseram adquirir aquele costume. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não é que nós vamos fazer as coisas do mundo. Jesus disse que ia nos colocar no meio de lobos. Já imaginou, irmão? Uma ovelhinha magra que nem eu no meio de uma ruma de lobo com fome? Hein, dá certo? Jesus parece que, né? Eu fico pensando assim, Jesus parece que não... Sei lá, Jesus. Tu botar uma ovelhinha deu numa ruma de ouro, num covil de lobo? Mas Jesus disse que, né, ia colocar a gente no meio, num covil de lobos. Irmão. Mas isso não quer dizer que os lobos vão nos comer, não. Mas também não quer dizer que nós não vamos ter medo. Vamos, nós temos medo, mas sabemos que quem está com nós é o pastor, né? Também não vou andar que nem lobo, ser lobo. Não, não, não. Então aquele povo, ele adquiriu o costume dos cananeus. E quando a mulher não tinha filho, o que é que eles faziam? Eles se casavam com outra, para que a outra viesse procriar, ter filhos. Isso não é que Deus concorda com isso, concordou, Deus nunca concordou, Deus nunca mandou fazer isso. Isso não... Abraão casou com Sara, ou Saraí. Isaac casou com Rebeca. Saraí, mãe de Isaac. Rebeca, mulher de Isaac. As duas, tanto Rebeca, que é mulher de Isaac, como Saraí, esposa de Abraão, ou Abrão, todas as duas eram estéreis. Mas se você for lá em Gênesis e estudar essa história aí, você vai ver que nem Saraí, ou nem Abrão, nem Isaac procuraram outra mulher. Houve um acontecimentozinho de Abrão ir na conversa de Sarai, ou Saraí, e aí aconteceu do que aconteceu, aí é outra história. Mas eles dão um exemplo. Aconteceu com Jacó, mas Jacó, porque Jacó foi enganado por Labão. Não que Jacó quis outra mulher, mas ele foi enganado com Labão. Então, Penina pegou Eucana. Ele se casou com Penina também. E Penina começou a ter filhos. Muitos filhos. E o que foi que aconteceu? Penina começou a caçoar, tirar onda, fazer hora. Qual a palavra mais certa? Tentar Ana. Estamos falando de tentação, né? Eu quis ver se os irmãos estão ligados. Então, caçoar, fazer hora, tentar Ana. Começou a tentar Ana, tentar Ana. Eucana é todo meu. Porque eu acredito que ela tirava onda desse jeito, tentava Ana desse jeito. Eucana é todo meu. Porque eu tenho os guri.
os meninos, e tu é seca, tu é vazia. Eu, ó, dou fruto, tu não tem fruto. E isso era desmoralização para as mulheres, que não tinha o fruto, o seu ventre era seco. E o que acontecia? Ana, a primeira mulher, a mulher de Eucana, que Eucana, diz as Escrituras Sagradas, amava mais Ana do que Penina, só que ele queria um filho. E Penina era uma mulher frutífera. Dormiu uma noite, pá, tinha filho. Tinha filho. Mas aí começou a caçoar, tirar onda, fazer hora, tentar Ana. E Ana foi na onda. Não riu. Não se tocou que sobre ela tinha o Espírito da glória de Deus. Começou a fazer o quê? Começou a ceder às tentações. E diz as Escrituras Sagradas que todo ano Ana, Penina e Eucana ia para o templo para adorar, fazer sacrifício ao Senhor. Mas todo ano era a mesma coisa. Não acontecia nenhum milagre na vida de Ana. Por quê? Porque Ana cedia às tentações. Eu acredito que quando chegava lá no culto, no templo, ou o ano todo, Penina fazia raiva. E Ana cedia-se à raiva de Penina. Isso é desgraçado. Estou conjecturando. Eu imagino que ela pensava, né? Senhor, mata essa desgraçada. Parece aquelas orações de macumbeiro. Tem, tá fora. Tem gente que... Senhor, passa tua vassoura de fogo. Se ele quer apacentar, meu irmão, se ele quer unir, por que ele vai passar a vassoura de fogo? Então tem gente assim, e Ana, ela... Mais uma vez, Ana parece que se tocou. E, rapaz, eu estou sendo boba. Aí se aquebrantou. E se ajoelhou e começou a conversar com Deus de verdade. Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ser crente de verdade. Eu quero servir ao Senhor como a Tua palavra ensina. Eu quero ser crente e ensinar as pessoas a ser crente. Ana não orou assim não, eu estou conjecturando. Ela orou assim: Senhor, se Tu me deste um filho, do meu ventre nasceu um menino, esse menino eu vou te dar, eu vou te entregar. Está entendendo? O que é meu, o que eu não tenho, eu sou seco, mas se o Senhor fizer eu ter e dar fruto, esse fruto eu te entrego. Aleluia, Deus. Tem gente que quer para si. Senhor, eu acredito que Ana, antes de pensar assim, ela pensava assim: Senhor, me dá um só para me mostrar que eu tenho. Senhor, me ajuda a construir minha casa só para me mostrar que eu também posso. Me dá uma moto só para me mostrar o abestado que eu também tenho moto. Tem gente assim, meu irmão. Senhor, mas não pense em Deus. Senhor, será se o que eu quero é o que o Senhor quer? Oh, aleluia. Discerna. Eu comecei falando de discernir, você me entende? Discernir espírito. O Espírito de Deus levou Jesus para onde? Para o deserto. E Jesus sabia que o Espírito Santo queria que ele fosse para onde? Para o deserto. Para onde você está indo? Aonde você quer ir? É o Senhor quem manda mesmo? O que você vai fazer, o que você quer fazer, é o Senhor quem está mandando mesmo, ou é você quem está com a vontade de fazer? Porque os outros fazem, você vai fazer. Porque os outros têm, você vai querer. Aleluia, Deus. Não estou dizendo aqui que é ruim, você ter uma casa boa, uma moto. Isso não é ruim não, é bom. Mas discerna.
Senhor, tu me aceitou como eu era. Eu era pecador. Eu era mau. Eu era fofoqueiro. Só um exemplo. Eu era ruim. Eu fazia isso. Senhor, tu sabe quem eu era. Mas eu quero uma coisa. Eu não quero mais ser quem eu era, não. Eu quero ser quem tu quer que eu seja. Você está entendendo, irmão? Fique de pé, por favor. Quem é que tu quer que eu seja, Senhor? Tu quer que eu continue seco? Ou tu quer que eu dê fruto? Esse fruto, Senhor, que eu quero é teu. Mas o fruto que eu quero, será ser o que o Senhor quer? Da maneira que eu estou, Senhor, está te agradando? Da maneira que eu vivo, está te agradando? O que eu estou fazendo, Senhor, é segundo a minha vontade ou segundo o teu querer? Eu estou indo segundo a minha vontade ou estou indo segundo o teu querer? Eu estou agindo segundo a minha vontade ou estou agindo segundo o teu querer? Quem entendeu essa palavra e quer receber uma oração, venha para frente que eu vou orar por você. Em seguida eu entrego o trabalho a quem é de direito. Tem alguém aqui que ainda não confessou o nome de Jesus e quer confessar? Senhor, será se eu quero? Tem alguém aqui que não confessou o nome de Jesus Cristo como Salvador? Aleluia. Só quem quer mudar mesmo, irmão. Mudar de verdade, dizer eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja e não o que eu quero ser. Aleluia. Recebeu. Naquela época, como é teu nome? João Paulo. O povo de Israel estava necessitando de profetas e de sacerdotes. Diz as escrituras sagradas que a palavra de Deus era escassa naquela época. Não tinha quem trouxesse a palavra verdadeira de Deus. Então, o que é que nós entendemos? Naquela época, precisava-se de uma pessoa de Deus. E não tinha. Mas Ana precisava de um filho. E também não tinha. Mas o que foi que aconteceu? Ana disse assim: Senhor, tu está precisando de um homem de Deus. E esse homem de Deus, se tu me der, eu te dou. Então dê primeiro a Deus. O que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz o quê? Presta atenção aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vão ser o quê? Acrescentadas. Tem a oração que Jesus ensina os seus discípulos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O que é o reino de Deus? É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Quem não tem paz, quem não é justo e quem não é alegre no Espírito Santo ainda não encontrou o reino de Deus. Uma pessoa angustiada, amargurada, entristecida, está entre nós. Então paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos Tem alguém perdoando os inimigos ou está orando para Deus matar? Não é difícil ser crente? Senhor, perdoa ele. Perdoa a Penina, Deus. Eu acredito que Ana olhou assim, ó. Perdoa a Penina, Deus. E perdoa a mim também. E me ajuda, Senhor, a ter o que o Senhor quer. Quem quer confessar o nome de Jesus como Salvador? Tem alguém aqui que todos já confessaram o nome de Jesus como Salvador? Todos já são crentes? Já aceitaram Jesus? Oh, glória, irmã Helena. Todos já são crentes. Graças a Deus. Todos já confessaram o nome de Jesus como Salvador? Amém? Amém, irmãos? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui está teu povo que te adora, que te exalta e que te engrandece. E que recebeu a tua palavra, Deus.
Deus, aqui se encontra um povo que entendeu o que o Senhor falou. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, acrescenta sobre este povo o teu espírito de discernir espírito. Ajuda, Senhor, o teu povo com os teus dons. Derrama sobre eles, Senhor, os teus dons, o teu fruto. Derrama sobre eles os teus talentos, Senhor, o dom de profecia, o dom de falar em línguas estranhas. Batiza, Deus, esta noite. Espírito Santo de Deus, arranca a enfermidade, aquilo que não te agrada. O teu povo aqui se encontra, Senhor, para te entregar, Senhor, tudo, Pai amado, que a qual te pertence. Deus amado e Deus querido, recebe, Deus, dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, e enche deles, Senhor, Senhor, Deus amado e Deus querido, e enche cada um, Pai amado, mais e mais com o Espírito Santo. Alegra o coração de cada um, abençoa o seu lar, abençoa suas famílias, ajuda eles, Senhor, a falar a tua palavra, a falar do teu reino, a mostrar o teu filho na vida deles, em casa, na rua e no trabalho, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. A paz do Senhor. Pode sentar, o trabalho já está com o pastor. Amém, irmãos? Ore por mim, que eu oro por vocês. Amém? Os irmãos entenderam a palavra? Amém?